Você viu ontem aqui no JBC primeira edição que um estudante de 14 anos morreu dentro da sala de aula de um colégio aqui de Goiânia, vítima de mal súbito. A situação pegou a todos de surpresa, já que o garoto era muito jovem e não apresentava nenhum tipo de problema cardíaco. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o cardiologista Antônio Malan. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Bom, esse garoto teve uma parada cardíaca, assim, isso tem uma explicação plausível, vamos dizer assim? Todo mal súbito, morte súbita, é proveniente de uma parada cardíaca, doutor? A morte súbita, né, ela é decorrente de uma parada cardíaca. O que é morte súbita? É uma morte que acontece de uma forma repentina e é uma morte não esperada. E nas 24 horas, esse indivíduo teve uma morte súbita. A morte súbita pode ocasionar indivíduos aparentemente saudáveis e normais ou indivíduos que têm uma patologia, por exemplo, o indivíduo tem uma doença das coronárias, teve um infarto há algum tempo atrás e de repente ele pode morrer subitamente. Então, o leque de situações que podem levar à morte súbita é muito grande. Bom, e no caso específico, então a gente deve abordar o tema morte súbita não só no aspecto de uma criança que morreu, né, que é aparentemente normal, como também a morte súbita é um evento que está acontecendo muito em nosso meio e acontece muito porque como as pessoas estão vivendo mais, o tratamento das doenças está sendo bastante efetivo, então mais doentes diabéticos, existem mais doentes coronarianos, então os que são indivíduos que são susceptíveis a uma morte súbita se não tomarem determinados cuidados. Que cuidados seriam esses, doutor? Bom, então vamos abordar então indivíduos que têm doenças pré-existentes e que de repente são expostos à morte súbita. Por exemplo, o diabético, ele deve ter cuidado com a sua taxa de diabetes, ele deve fazer restrição dietética adequada, né? O que a gente observa é que é muito difícil o indivíduo ao longo da sua vida manter aquela medicação, manter uma dieta adequada. Então o indivíduo tem desvios e você pode ter então alterações metabólicas intensas, o indivíduo pode morrer subitamente. Assim, por outro lado, também o indivíduo diabético, ele está mais exposto às doenças coronarianas, né? E as doenças coronarianas matam muito subitamente, né? Porque o indivíduo ele tem uma doença, ele tem uma artéria coronária comprometida, né? Ou seja, a circulação sanguínea é comprometida. E se essa circulação sanguínea cessar de repente, ela pode interferir na parte elétrica do coração e o indivíduo tem uma parada cardíaca. Então, a parada cardíaca, assim, é o evento final para o indivíduo morrer, né? E como agir num caso desse? Por exemplo, o que aconteceu na escola, as pessoas ficaram meio sem ação, chamaram o SAMU, que é o que normalmente a gente faz, mas lá na hora, o que a gente pode fazer para ajudar? Devemos lembrar que numa parada cardíaca, nós temos mais ou menos em torno de 5 minutos para agirmos. E como é que a gente sabe que isso está acontecendo também? É uma parada que está acontecendo? Assim, em nosso meio, nós investimos muito pouco em trazermos esses aspectos para a população. A gente só vai falar de parada cardíaca aqui quando houve um evento, quando houve uma parada cardíaca num indivíduo jovem. Aí vem a mídia, a gente conversa tal, mas depois cai no esquecimento. A gente tem que ter o que podemos fazer para prevenirmos isso? O que podemos fazer para que nós orientemos a população? Por exemplo, o ano passado, no Congresso Goiano de Cardiologia, a nossa sociedade investiu num treinamento de parada cardíaca para leigos, mas foi pouco divulgado. Então, assim, eu acho importante quando a classe médica quiser fazer esse tipo de evento, que a gente possa ter uma cobertura grande da mídia, né? Para que a gente possa chamar as pessoas. E foi muito pouca gente nesse evento que era para leigos. Então, assim, e lógico, não é só esse evento, eu acho que a própria sociedade, os próprios órgãos de saúde, tanto do município como do estado, a gente pode, assim, criar junto com as sociedades médicas, criar iniciativas que mostrem como fazer uma massagem cardíaca, como abordar um paciente com uma parada cardíaca. Nos países desenvolvidos, né, nos Estados Unidos, tal, existe muito... Mas já para identificar, doutor, se a gente estiver de frente para uma pessoa que esteja tendo uma parada, como é que eu sei que ela está passando por isso? Bom, a pessoa estava conversando com você, a pessoa estava numa sala, de repente a pessoa cai no chão. Ora, a gente tem que pensar o seguinte: toda vez que você tem um desmaio, você cai no chão, você tem uma síncope, né?
aquilo ali, 99,99% pode ser apenas um desmaio comum, né? Por outro lado, aquilo ali também pode ser uma parada cardíaca que vai levar o indivíduo à morte, né? Aquele evento começou, se a pessoa não recuperar em 1 minuto ali e tal, você já tem que ficar em alerta, e se você vê que a pessoa está cada vez mais desfalecendo, então você tem o direito e tem a autoridade de fazer uma massagem cardíaca, né? Você vai fazer pressão no tórax tal, e obviamente outras pessoas vão chamando o SAMU tal. Então o fato é que nós temos que fazer alguma coisa. Então a gente tem que, muitas vezes você fica gritando perto da pessoa, olhando, gritando, esperando que o SAMU venha. Lembremos que o SAMU não vai, o SAMU, eu queria ressaltar mais uma vez, é um excelente serviço que a Secretaria de Saúde Municipal presta à população, né? É um convênio, a Secretaria Municipal, Estadual e o Ministério da Saúde, então isso é uma coisa importantíssima. Houve um grande avanço com o SAMU em nossa. Agora lembremos que nós temos o engarrafamento, toda a dificuldade, então o SAMU não vai chegar muitas vezes em 5 minutos, poderia chegar, mas não dá. Então a gente tem que fazer alguma coisa até o SAMU chegar. Então uma massagem cardíaca, você deixar as pessoas tentar deixar as vias aéreas desobstruídas, né? Tirar a dentadura se for idoso, você tentar fazer uma respiração boca a boca, mas principalmente massagem cardíaca é muito importante. Qualquer um pode fazer, é só você pressionar o peito de uma forma rítmica, mais ou menos 70 vezes, 80, 100 vezes por minuto. Agora, aquelas pessoas que têm caso de parada cardíaca na família, elas devem ficar mais atentas? Por exemplo, vamos pensar nessa criança, houve esse evento súbito. Eu acho que é muito importante aí sim, fazer uma investigação dos parentes próximos. Essa criança, será que ele já tinha tido algum síncope antes, um desmaio antes? Porque muitas vezes o evento, a morte súbita, que é um evento grave, ele acontece pela primeira vez e a última vez. Mas muitas vezes a pessoa dá indício, começa a desmaiar tal, e a pessoa tem que ser investigada, muitas vezes nem foi investigada. Mas assim, tem que ver irmãos, primos, pai, mãe, se tem algum traço genético. Isso aí geralmente são doenças genéticas que alteram a parte elétrica do coração e pode provocar em determinado momento uma fibrilação ventricular, levando à parada cardíaca. Tá certo. Antônio Malan, cardiologista, obrigado pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado a vocês. Boa tarde. Ouvintes, obrigado a vocês.